Olá, amigos! Olha, nós aqui de novo no nosso canal, que tem o nome de Fala que Você Se Cura, um canal de espiritualidade, onde aqui nós abordamos, espiritualidade, trazemos livros, como hoje nós vamos trazer, a Bíblia, que considero eu um caminho seguro, com tantos ensinamentos para nós trilharmos, com mais segurança, quando nós realmente buscamos, nos tornarmos pessoas melhores, quando nós estamos buscando Jesus, quando nós estamos buscando Deus acima de tudo, porque chega uma hora que nós necessitamos, em realidade, nos dizem os estudiosos que, na grande maioria, esse despertar de consciência, esse despertar para a espiritualidade, ela vem mais no avançar da idade, E às vezes até nos traz, assim, um pouquinho, de arrependimento, mas a gente sabe que tá tudo certo, a gente tem que caminhar. E o que eu trouxe hoje pra gente? Eu trouxe pra gente hoje Tiago. Ontem nós passamos a manhã mergulhados em estudos, dentro de uma instituição, como voluntária, e nós estudávamos acerca da caridade. A caridade, ela fazendo parte da nossa evolução, no que ela pode nos ajudar, para nós alçarmos voos mais altos, para nós melhorarmos como pessoas, para nós entendermos mais essa consciência, esse ser tão grandioso que é o nosso Senhor Jesus, que é o Filho amado de Deus, porque Ele é uno com o Pai, Ele cumpre lá o que Deus quer para cada um de nós. E no capítulo 3 de Tiago, no versículo 6, ele diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta esta mesma em chamas pelo inferno, Olha só que interessante. Aqui nós falamos muito de a gente falar tudo que nós desejamos, mas de uma maneira edificada, Por eu estar falando isso, por eu estar tratando esse tema, por eu estar estudando esse tema, é óbvio que eu ainda não faço no todo, no completo. Mas eu também aprendi que você consegue aprender, você consegue trazer esses ensinamentos para você à medida que você também está falando, à medida que você também está compartilhando. E esse espaço para mim aqui é muito importante, porque eu estou estudando, porque desejo aprender e estou aqui compartilhando. E se você chegou aqui, se você está aqui comigo, com certeza você está na mesma vibração que eu. Você está querendo as mesmas coisas que eu desejo, que é se melhorar. E falar é uma ferramenta poderosa, Falar, você pode amaldiçoar muitas situações, ou você pode edificar, E aí, conforme eu falei, eu também trouxe uma história, para a gente conversar em cima dessa situação aí, dessa fala aqui de Tiago, que é do livro Histórias da Vida, E o nome da história, a lição é 42, para quem depois quiser ir lá no livro, e o título é Palavras, Só Palavras. Olha só, a história é o seguinte: trancada em seus aposentos, a jovem professora preparava a aula de moral evangélica. Presta atenção. Consultava livros diversos, ressaltando o benefício do perdão. Ela ia falar do perdão. Alinhava palavras, ressaltava o benefício do perdão. Coordenava frases de grande beleza, valorizando a piedade filial e a obediência aos pais. Ela estava estudando porque ela ia dar uma aula no dia seguinte e ela estava ali se preparando. Coordenava frases de grande beleza,
valorizando a piedade filial e a obediência aos pais. Construía períodos sonoros, evidenciando a nobreza da humildade e do respeito. Páginas inteiras foram preenchidas por conceitos harmoniosos, considerando a importância estimável da brandura e da educação. Nós falamos muito aqui, né? Nós desejamos agora falar de uma maneira que a gente possa conduzir a situação para dar certo, porque nós queremos fazer parte da solução. De problema, a gente já tem demais. Belíssima aula de moral cristã. Continua a história. Fora confeccionada a jovem, abandonou o aposento à procura do jantar. Quando ela conseguiu organizar o estudo, ela estava com fome, foi lá para a cozinha procurar o jantar, procurar se alimentar. Normal. Entretanto, ao chegar à cozinha e encontrando a mãe ainda atrasada com os preparativos, provocou verdadeiro escândalo. Olha só. Falou do horário certo, falou para a mãe dela: poxa, mas eu estou com fome, até agora a senhora não fez, né, o almoço, o que a senhora estava fazendo? E começou, né, a falar um monte de coisa. E tanto reclamou que, após alguns momentos, a pobre mãe sofreu violenta crise nervosa, movimentando toda a casa com enorme confusão. A senhorinha ficou perdida, né, a mãe dela. A questão isto ocorre conosco no dia a dia da existência, pregações sem exemplos, palavras sem comportamento, de acordo, né, com aquilo que a gente prega, né, e verbo avinagrado e atitude bruscas. Então, quando nós falamos isso ontem lá no trabalho, você já imagina mais ou menos o que rolou, né? Ah, mas como é que pode, né? Uma pessoa que está preparando uma aula de evangelização, que ainda fala em relação à obediência aos pais, que ela vai falar e a pessoa lida dessa maneira. Não faltou quem condenasse, mas tudo bem. A gente sabe que não é um comportamento que ela deveria ter. Mas aí a gente começou a aprofundar essas questões, né? A gente começou a querer trazer para nós, porque em realidade é isso, meus irmãos. O ganho é nós olharmos a história do outro e fazermos aquilo que nos convém quando nós realmente desejamos melhorar, mas se serve de exemplo bom. E o que não é legal, a gente também se olhar e se assumir, né? Aonde eu estou nessa situação? Então, a questão foi, tá bom, gente, todo mundo, né, falou aqui dela. Eu também concordo, mas assim, a gente também faz essas situações. A gente tem esse tipo de comportamento de verdade, de verdade. Às vezes até não com a nossa mãe, mas no trabalho, né? Às vezes no mercado. Porque é assim, se nós não dermos os nossos passos, se nós não fazermos a nossa parte diariamente, tendo uma conduta de que eu quero acertar, as coisas não vêm fácil assim, em passos de mágica. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, olha só, a gente precisa olhar para isso, olha só. Ela estava se preparando, porque assim, as pessoas elas estão também nos estágios dela, como nós. Às vezes nós desejamos falar determinadas coisas, agir, mas na hora do vamos ver, né, aquela questão que o sangue sobe, vem aquele homem velho ainda. É muito natural e é muito comum, pelo menos comigo acontece isso. Né? E tenho quase certeza que com você a mesma coisa. Às vezes você é mais bem resolvido numa situação do que eu, e eu em outra mais do que você. E é nessa mistura, nessa salada, é nesse mix de comportamento que a gente vai se ajudando. Então, eu estou aprendendo ainda aqui devagar, como eu não sei
não tenho todas as informações dela nem de ninguém, eu também estou buscando me comportar com o dito de Jesus. Não julgue, né? Porque a gente não sabe da história toda. A gente condena. A gente não achou legal o comportamento dela. Mas eu tenho certeza que muitas das vezes eu me comporto assim. Porque também, gente, não é só uma fala alta, né? Mas às vezes é num deboche, é numa piadinha, ou é interessante. A gente nem quer saber o que houve com o outro, mas eu tô, talvez não gritando, né? Mas, conforme eu falei, jogando uma indireta, ou então falando para o outro aquilo que eu acho. E aí começa, né? E falamos de muitas situações, do quanto que a gente já pode evitar determinadas situações, e às vezes a gente não evita até porque a gente quer dar uma ferradinha naquela pessoa. Mas trazendo aqui que é assim que o universo age, que Deus e Jesus trabalham, não num comportamento de vingança, né? Mas o que eu faço ao outro, aquilo volta para mim. Aquilo tem um peso. Então tá bom que não foi legal, né? E aí o que acontece quando ele diz assim? A língua como força criadora ou destruidora, que eu separei aqui o material aqui para a gente falar também aqui um pouquinho. Por quê? Porque ela conseguiu desequilibrar completamente a mãezinha dela. E nós também. E com certeza ela também, porque isso já é motivo de estudo, já tem estudos trazendo do quanto que eu começo a adoecer as minhas células, na minha raiva, na minha ira, né, no meu desequilíbrio, estudos até aprofundados mais ainda, né? Quando eu, de repente, podia evitar aquela situação, mas às vezes não dá. Mas qual que é o segundo ponto também? Eu reconhecer. Chega lá, pô, mãe, desculpa, né? Eu fiz. E a gente se sente mal, porque de uma certa forma ela também está caminhando, né? Ela estava ali procurando estudar, procurando material, como eu agora, o que eu vou falar hoje? Porque nem sempre às vezes é fácil, gente. A gente está aqui, sabe? Muitas coisas que a gente vê aí, né, no YouTube, mas a gente está, as pessoas estão, você está, todos nós, de alguma forma. Às vezes nós desejamos muito dar o melhor que nós temos, mas às vezes nós não conseguimos. E às vezes nós temos determinados comportamentos e interpretação do outro é completamente ao contrário daquilo que eu quis fazer, daquilo que eu quis falar, daquilo que eu quis expressar. E às vezes com raiva, né? Eu não quero perguntar ao outro, você entendeu o que eu falei? E o outro também, muitas das vezes, interpreta da maneira que ele quer e a confusão está armada, né? Então, a fala, quando a gente fala aqui desse canal, Fala que Você Se Cura, a gente está buscando uma fala melhor, uma fala edificada, uma fala onde eu possa resolver as situações. Ela não foi feliz, mas eu também trazer isso para mim, porque não é todas as vezes que a gente consegue ser feliz, mas a gente está aprendendo, né? Então, o que também diz esse estudo, né? Eu coloco na minha fala o que está aqui dentro, o que está aqui dentro da minha alma, o que está aqui dentro do meu espírito, né? Por isso que a reforma, ela é íntima, ela é devagar, ela é por dentro. Que pessoa eu quero ser? Né? Que pessoa eu desejo passar a ser? Paulo, né? Paulo, ele também tem uma fala, né? Paulo, ele diz, porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero, eu faço. É o homem velho que a gente conversou semana passada, né? A gente quer, às vezes a gente não consegue. E eu acho que esse exemplo dessa história dessa garota, dessa menina, ela traz para nós também, né? Na questão de eu também me acolher, de eu também me perdoar, e de eu buscar fazer diferente, que é todo dia. Errar, a gente vai errar o tempo todo, né? E ainda notei aqui, a língua, né? Ela não é o problema, ou algo não é. É como eu estava me lembrando do motorista do carro.
O carro é uma ferramenta maravilhosa, mas ele não vai para a parede, ele não vai atropelar ninguém. Alguém que está conduzindo ele é que leva tal, né? Então essa ferramenta maravilhosa, ela está dentro do meu espírito, da minha alma. E aí eu tenho que buscar essa reforma, trabalhar o meu sentimento, o meu pensamento e me expressar falando de uma maneira que eu produza cura, que eu produza solução, né? Que eu alimente todo o meu corpo com uma fala melhor, porque não leva a nada. Eu já trilhei muito esse caminho aí. Olha só, hein? Comigo é assim, falo mesmo que não sei o que, tal, discutir, não queria ficar, não leva. Não leva. E eu percebo, você vai ver, quando você realmente já está fazendo, a gente vai vendo que a ajuda do alto, que a ajuda do céu, ela vem incrementando toda uma situação e as coisas elas caminham, sabe? Com mais clareza, elas caminham com mais assertividade, nos trazendo ganho, nos trazendo calma, nos trazendo saúde. Essa é a realidade. Então, é disciplinar o espírito, né? E disciplinar minha palavra, minha fala. Controlar a língua é um dos maiores exercícios espirituais, né? Às vezes, o que é naquele momento a minha fala é o silêncio. Aí já falamos aqui, porque ficou calado, porque quem cala consente, não é? Eu estou numa uma caminhada espiritual, a gente também falou disso nos outros vídeos, que naquele momento a melhor coisa que eu posso fazer é me calar. Aí eu vou lá, né, respiro e depois nós voltamos à conversa. Não exatamente até no mesmo dia, né, mas no outro momento. Então ele também coloca aqui, ó, então a verdadeira sabedoria está em usar o silêncio como ferramenta de cura e a palavra como instrumento de criação no bem, né? E aí ele ainda diz aqui uma coisa, né, que é muito interessante. A gente pode, a gente já até falou aqui, né, antes de qualquer resposta, a gente pensar e não reagir, agir. Faz muita diferença, né? Quando eu não quero mais aqueles atropelos lá de trás, quando eu não quero mais uma história que vai me trazer dor e causar dor a outra. A gente falou disso na semana passada, que está lá em Efésios, lá no capítulo 4, lá pelo versículo 22 à frente, né? Da gente sair desse homem velho e trazer uma proposta nova, né? Para cada um de nós, para esse mundo. Falou muito ontem da questão da dificuldade do mundo, né? De muitas vezes dessa descrença, mas a gente sabe que está tudo certo, porque Deus e Jesus está acima de tudo, desse grande barco que é esse planeta Terra, mas que quem está conduzindo esse leme é o nosso Senhor Jesus. E dentro ainda, né, dessa parábola, quem está conduzindo o leme? Jesus. Ele conduz o leme, né? Então, quem é que conduz a minha língua? O meu espírito, a minha alma. Eu, Maria Dilma, quero falar diferente. Ainda que eu caia, ainda que eu tropece, eu volto de novo para o meu prumo, eu volto de novo para o meu trilho e busco caminhar. E de tanto fazer, eu acerto. Daqui a pouco a coisa está saindo, né? As pessoas estão notando, eu estou me acalmando, eu estou trazendo saúde para o meu corpo, né? Quando eu faço o contrário, eu trago a doença para o meu corpo. Mas quando eu falo com educação, quando eu falo e com amor, não, eu vou fazer diferente. Vai uma vibração, né? Eu vou fazer diferente, eu não quero mais o mal do meu irmão. Eu não quero mais estar nessa questão de discórdia, eu não quero mais estar aqui disputando, sabe? Eu quero ser parte do Cristo. Eu quero aprender a amar, eu quero me acalmar, eu quero curar, eu quero me unir. É isso que eu quero, porque a melhora desse mundo vai começar por cada um de nós. E aí, para a gente fechar, eu vim aí também aqui te pedir que você dê seu like, que você coloque aí nos comentários, né?
fala que você se cura, ou então que você coloque fala, ou então que você coloque cura, para que o YouTube reconheça que esse material ele tem relevância para nós, que você compartilha aí para o teu grupo da família, para a tua amiga. A gente pode, sabe? A gente pode falar assim tudo o que a gente quiser, mas que a gente fale de uma maneira criadora, de uma maneira que cure o mundo, né? Porque a gente já está tão com tantos desafios que a gente não quer mais, né? Que você se inscreva, que você compartilhe, para a gente ser aquele beija-flor na floresta, lembra que a gente já conversou aqui? Que o leão, ou os bichos grandes dizem, beija-flor, você que esse biquinho aí, você acha que você vai apagar esse incêndio? Ele diz, eu não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Então eu me sinto esse beija-flor, sabe? Eu quero aqui, pouquinho, trazendo para a gente olhar, né? A gente não tem aqui condições de diagnosticar ninguém, a gente não tem condições de falar de ninguém, a gente não tem condições de fechar situação nenhuma, mas para a gente pensar, né? Como é que eu posso fazer, né? E a gente quebra, né? Comportamentos, né? Situações numa fala melhor, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.